Ei, servo e serva do Altíssimo, hoje não é uma noite comum, é noite de alinhamento espiritual e renovação de propósito. Aguarde, estamos quase ao vivo. Não perca o que Deus preparou especialmente para você. O altar está sendo aceso com oração e clamor. A atmosfera já é outra. Há glória neste ambiente virtual. Tudo está sendo feito com temor, reverência e total dependência do Espírito Santo. A palavra vem carregada de direção, confronto e renovo. A live Entre Obreiros e com excelente desejo começa em poucos instantes. Não é apenas mais uma transmissão, é um encontro profético. Deixe tudo de lado agora, silencie as distrações. Este é o teu momento com Deus. Chame mais alguém, envie o link. A promessa já está sendo liberada. Obra em restauração, vidas restauradas, restaurando vidas. Faltam segundos para o que pode marcar seu ministério. Hoje é noite de destino. Você vai lembrar desse momento. A palavra viva está prestes a ser liberada. Prepare sua mente, prepare seu coração. Céus abertos, ambiente consagrado e obreiros sedentos por mais de Deus. A live Entre Obreiros e com excelente desejo está pronta para começar. O que será revelado hoje tem o poder de mudar rumos e restaurar ministérios. Você está no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. Não desconecte agora. Convide outros que precisam desse toque de Deus. Vamos juntos viver mais uma página escrita pelo dedo de Deus. Obreiros do Senhor, atenção! Esta não é uma simples live, é uma convocação, é uma trombeta soando no meio do povo. O Espírito Santo tem pressa em tratar com os seus. Hoje, ele te chama para perto. Não é sobre fama, não é sobre palco, é sobre o altar. É sobre voltar ao primeiro amor. Está chegando a hora. Em poucos instantes, a live Entre Obreiros e com excelente desejo vai começar. Não ignore este chamado, não despreze esta chance de ouvir a voz de Deus. Deus está convocando obreiros fiéis, restaurando ministérios e reacendendo vocações. Fique firme, espere com temor, porque o céu tem algo reservado para você. Povo de Deus, a live Entre Obreiros e com excelente desejo vai começar em instantes. Tudo está sendo preparado com temor, oração e dependência do Espírito Santo. Não saia, não desligue. Há uma palavra vinda do céu direcionada ao teu ministério, à tua casa, à tua vida. Fique conosco, convide mais alguém. A transmissão começa já já. E você não pode perder o que está por vir. Aguarde, povo de Deus, em poucos instantes estaremos ao vivo.
Povo de Deus, prepare-se. Algo glorioso está prestes a acontecer. A live Entre Obreiros e com Excelente Desejo está prestes a começar. Atmosfera de glória, ensino e chamada divina. Compartilhe o link, chame quem você ama. Obra em restauração. Vidas restauradas, restaurando vidas. Irmãos e irmãs, este é um tempo santo. Já estamos nos preparativos finais para um mover especial. O céu está em contagem regressiva conosco. Você está prestes a ouvir o que o Espírito diz à igreja. Conecte-se, alinhe seu coração. Ei, servo e serva do Altíssimo, hoje não é uma noite comum, é noite de alinhamento espiritual e renovação de propósito. Aguarde, estamos quase ao vivo. Não perca o que Deus preparou especialmente para você. Já vamos começar. Conecte-se com fé. Prepare o coração, porque a live Entre Obreiros e com Excelente Desejo está prestes a começar. Conte comigo. Vamos juntos nessa contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A transmissão Entre Obreiros e com Excelente Desejo começa agora. Obra em restauração. Vidas restauradas, restaurando vidas. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos quantos conosco estão aqui fisicamente, Pastor Luiz Carlos, Pastor Januário, irmãos aqui presentes, que Deus abençoe a todos, Entre Obreiros e com Excelente Desejo. Estamos em mais uma edição, é o nosso 5º encontro, graças a Deus, e hoje temos aqui o prazer, diante de Deus, de chegar até os nossos amados irmãos, amigos e ouvintes, para tratarmos do tema diligência. Olha que coisa gloriosa, né? E antes de mais nada, eu já quero ler aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo em Romanos, capítulo 12, versículo 11, para a nossa meditação. E depois vou pedir aqui para o pastor Januário fazer uma oração para que a gente possa iniciar aqui a nossa live de hoje. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Louvado seja Deus, você que está aí em casa, que Deus te abençoe, quiser pegar sua Bíblia, as irmãs que aí estiverem, colocar também o véu, para que a gente possa juntos aqui fazermos essa oração inicial. É um prazer muito grande chegar até você com este lindo projeto. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém. Pastor Januário. A paz do Senhor Jesus a todos quantos estão ouvindo, que Deus possa abençoar os vossos corações, que seja uma noite muito aproveitosa para os nossos estudos nesta noite. Oramos. Eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um momento de bênção que estamos aqui nos teus atos, te adorando, Senhor, levando esta palavra aos corações que necessita. Senhor Jesus, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, fortalece, ó Pai, a cada um
que todos quantos estiveram ouvindo seja abençoado por ti, Senhor. Que esse trabalho não é nosso, mas sim é de ti, ó Pai, que tu possa alcançar as vidas, todos quantos estão ansiosos para aprender de ti, Senhor, e que a tua palavra tenha grande escudo broquel na vida de cada um, e que todos sejam vitoriosos nesta noite, e que o seu poder seja derramado na vida de todos. Assim oramos, ó Deus, dá-nos a tua graça e a unção do teu Espírito Santo. É no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos tomar aqui assento para nós iniciarmos. E também, né, já pedindo aos irmãos que conosco estão pelo YouTube, participando aí da live, se tiver algum problema com relação a som, né, muito alto, muito baixo, nos ajude aqui escrevendo no chat. Nós temos aqui o irmão Rafael, irmão Elton, conosco hoje, irmão Jonas, a Gabi, irmão Almir, que estão nos auxiliando aqui e pode, com certeza, apoiar nesse sentido. Pastor Luiz Carlos, como é que está? Feliz hoje? Amém, pastor. Paz do Senhor Jesus para toda a igreja, para todos os irmãos. Muito feliz em estar aqui conosco o pastor Januário Barbosa. Hoje ele veio, né? Hoje ele veio. Glória a Deus, estamos juntos, né? Vamos para frente. Faz falta. Muito bom. O tema de hoje, né, é diligente. É uma qualidade essencial do obreiro. Nós lemos aqui a palavra do Senhor Jesus em Romanos, capítulo 12, e o versículo 11. Sede fervorosos no Espírito, pastor Luiz Carlos, servindo ao Senhor, né? E com isso, quando falamos aqui, né, de ser fervorosos, não sejais vagarosos, né? E aí a gente já vem com uma primeira reflexão, né? O obreiro tem que ser vagaroso ou tem que ser fervoroso? Meus amados, segundo a Escritura, ser fervoroso. E quando fala assim, ser fervoroso, é ser cheio do Espírito de Deus. Vagaroso, podemos dizer um preguiçoso, que não faz a obra de Deus diligentemente. Então, nesse contexto, o obreiro tem que ser fervoroso de espírito para que possa fazer a obra de Deus, pastor. Maravilha. Eu quero dar aqui um conceito para diligência, e eu vou pedir aqui para lermos a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 5, e dizer que diligência é fazer com excelência para Deus, mesmo quando ninguém está olhando. É servir com zelo, constância e prontidão. Porque o chamado, ele precisa ser muito maior, né, do que o cansaço. Certo, pastor Januário? Correto. Por vezes a gente sabe que a correria do dia a dia, o trabalho, né, e todas as responsabilidades que temos, vai indo. A idade, pastor Januário com 70 já, né? Olha só. E é septagenário, é assim que fala. Tá cansado, pastor Januário? Não, graças a Deus não. Eu estou mesmo 70, mas o Espírito está na mesma idade quando eu aceitei a fé. Olha que maravilha, né? Hoje pela manhã eu gravei o áudio que a gente grava toda quarta-feira, né? E nós lemos lá Isaías que fala que as nossas forças se renovarão como a águia, né? E para a labuta do dia a dia que nós com certeza enfrentamos, pensando, né, na questão do obreiro, é hiper necessário que nós tenhamos uma mente transformada e renovada. Porque o cansaço ele é físico, ele existe, isso é fato. Nós não podemos negar, né, pastor Luiz Carlos? Se alguém disser assim que não se cansa no sentido físico, aí é um pouco demais, você não acha? Pastor, não seja com o senhor, mas depois de 70 é enfado e canseira, mas é o corpo físico, porque o espiritual sempre se renova, meus amados. O crente pode ter 20 anos de idade, se ele não estiver fervoroso no espírito, ele vai se cansar fácil. Você pode ter 90 anos de idade, mas estando cheio do Espírito Santo, você vai longe. Olha, e falando, né, da juventude, jovens que estão nos ouvindo e que nos ouvirão, né? A gente vive hoje uma geração calcada
na tecnologia, calcada nessa multipluralidade de informações e tantas coisas mais, né? E me parece que está existindo um cansaço mental muito alto, né? A ponto de as pessoas estarem estafadas, estarem assim com ansiedade, sabe, Pastor Luiz, Pastor Januário? Por conta de, ao mesmo tempo, processar vários canais de interlocução. É YouTube, é o celular, via TV, né? Outras redes sociais. Pega um celular na mão hoje, você não consegue mais ficar numa única rede social, numa única página. Então, tudo isso vem trazendo, com certeza, é natural fisicamente um cansaço. E nós precisamos cuidar do nosso espírito. E quando a gente fala de diligência, ser diligente, eu quero dizer uma coisa muito importante aqui nesse primeiro começo, né? Sede fervorosos no espírito. E para cuidar do espírito, eu vou dizer, é necessário também uma boa noite de sono, o senhor não acha? Pastor, cuidar do corpo é cuidar do Espírito de Deus. Porque aqui nós somos templo, não só templo, e morada. Deus habita em nós. Então, já pensou uma casa toda quebrada, arrebentada? Então, temos que cuidar, sim, do Espírito de Deus, do templo do Espírito de Deus que somos nós. Amém. 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 5, quem vai ler para a gente, por favor? Está pronto aí? Pastor Januário, lida essa palavra, né, esse texto bíblico, por favor. Eu gostaria, né, do seu comentário em relação a esse texto. 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 5, para quem quiser acompanhar em casa aí também, pode abrir a Bíblia. Virtude e conhecimento. Bom, meus amados, a leitura é bem explícita, né? Bem clara para nós que conhecemos a Bíblia, que sabemos qual é a qualidade que Deus quer de cada obreiro. Então, para nós, essa palavra é muito fiel, ela é muito verdadeira. E quando se fala de diligência, diligência e diligente são atos de atividade ou ativo, aplicado, zeloso e cuidadoso, certo? Então, quando a pessoa ela tem essas características na sua vida, ele é um vitorioso, ele é um cuidadoso, ele é cheio verdadeiramente do Espírito Santo de Deus. O pastor Luiz Carlos usou uma coisa que é muito importante, que o nosso espírito ele se renova cada dia. E eu me sinto, assim como já disse, cheio da graça de Deus, porque não mudou nada desde o início da minha fé até hoje. O mesmo Deus que eu aceitei é o Deus que está aqui comigo. E às vezes a carne é fraca, né? Ela é frágil, ela vai se desfalecendo. Mas só que o espírito vai se renovando cada dia mais. Esse estudo de hoje fala muito nessas coisas, né? Fala da preguiça, fala de nós ser vagarosos, como já iniciamos a leitura aí. Mas nós temos o conteúdo do Espírito de Deus para nos renovar, para nos fazer fortes, fazer valorosos, fazer cheio da virtude de Deus, pastor. Maravilha. Pedro, aqui, né, pastor Luiz Carlos, quando ele começa a escrever a segunda carta, ele vai falar da promessa de Deus para cada um de nós. Ele fala que é uma promessa vinculada, né, à vida, à piedade, por aquele que nos chamou para a sua glória. Olha que coisa, né, maravilhosa. E para que essas promessas que ele nos tem feito possa se cumprir em nossa vida. E aí a gente precisa escapar da corrupção. E ele vai dizer, e vós também, pondo nisto mesmo toda a vossa diligência. Ou seja, nós precisamos reconhecer o chamado divino, nós precisamos exercitar a piedade, como diz aqui, uma vida espiritual e principalmente escapar da corrupção do mundo, não é?
Na medida em que, então, como servos piedosos e também espirituais, o obreiro tem que estar muito preocupado com o conteúdo da sua vida, como é que ele está organizando as suas atividades, eu digo inclusive ali no lar e tudo mais, para que exista um tempo, inclusive, para que ele se prepare do ponto de vista físico e emocional, para que o Espírito Santo de Deus consiga ter ação, percebe? Porque fato é que, se a gente se der ao que nós estamos vendo hoje, essa vida agitada, corrida e tudo mais, poucas horas de sono, aquela situação toda, né? Isso tudo vai trazendo um acúmulo de situações e aí o físico pode não aguentar, não é verdade? Meus amados, eu ouvi um testemunho há pouquíssimo tempo de um pastor que ele, devido a ser muito obeso, ele foi parar na UTI. E ele saiu do corpo. Ou seja, ele viu os médicos dando choque nele para que ele voltasse. E ele olhando aquilo, ele já se viu no enterro dele. E, na verdade, os médicos estavam fazendo choque ali. E ele saiu do corpo e já se viu, teve uma revelação no enterro dele. E ele olhando para o enterro, alguém chegou e disse: nossa, morreu tão novo. Ele, quando foi responder, alguém atrás dele disse assim: ele não se cuidou. Eu tinha uma obra tão grande na vida dele, eu tinha tantos projetos na vida dele, mas ele mesmo ceifou os projetos. Aí ele falou, lembrou-se que ele não cuidava da sua saúde, nem física, nem mental, espiritual. E ele pediu misericórdia. Quando ele voltou a si, ele disse: eu vou me cuidar daqui por diante. Começou a se cuidar. Portanto, estou com 94 quilos. Sexta-feira que vem, vou falar para vocês quantos quilos eu estou. O pastor está falando, então, que tem que ser diligente, inclusive no controle do peso, pastor Luiz Carlos. Olha só. Essa live tem nos ensinado a amar a família, amar a esposa, amar os filhos e nos cuidar. E amar a si mesmo, né, pastor? Sim. Aliás, a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? E nós precisamos cuidar desse templo, porque é o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, não é verdade? Isso é muito bom. E o que eu quero dizer, em que está nesse contexto, associado, inclusive, sabe o aspecto moral e ético, né, pastor Januário, pastor Luiz Carlos? E nós falamos de novo que o obreiro ele precisa nascer de novo, ser nova criatura. E tudo isso vem, por exemplo, de hábitos antigos. Então, quando a gente passa por esse processo diante de Deus e falamos de diligência, pode ser que nós não vamos conseguir uma mudança do dia para a noite. Abrir um parênteses aqui, perder peso não perde do dia para a noite, né? Ter uma vida regrada, no sentido de se preparar emocional e também fisicamente, requer todo um cuidado com a agenda, reprogramar, né, atividades e compromissos. Eu quero dizer que isso precisa ser implementado ao longo do tempo. Então, o desenvolvimento desse caráter, ele não ocorre de um dia para a noite, mas ele vai exigir um período para que o obreiro possa desfazer de hábitos antigos, né, e forme novos hábitos por meio dessa disciplina. E aí ele vai ajustar a vida dele para se harmonizar com a obra de Deus, não é verdade? Porque senão as coisas vão ficar destoadas. A pastora Adail sempre fala, e é verdade, a obra é de Deus, mas o trabalho é nosso. O obreiro diligente entende que o trabalho é dele. 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 2, para que a gente possa fazer aqui um link com essa mensagem de Paulo, que escreveu ali, para o nosso irmão Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 2, para a nossa meditação aqui, né? Olha só como é importante aquele que trabalha, aquele que está disposto, aquele que está à disposição. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus.
que pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Amém. A tempo e fora de tempo. Redarguir com toda longanimidade, com toda objetividade. Isso implica, pastor Luiz Carlos, uma necessidade de hábitos corretos, de ser diligente, de estar pronto. Então, a palavra, ela canaliza nessa vertente. O obreiro, o próprio nome já diz, né? O obreiro é aquele que faz. Assim como funcionário. Alguém já pensou, né, nessa palavra funcionário? Vamos falar do funcionário público, porque já tem um trocadilho, né, diferente. Mas o funcionário é aquele que funciona, né, pastor? Claro. Funcionário que não funciona não é funcionário. Obreiro que não faz a obra não pode ser obreiro. Pode ser obreiro. E aí não há diligência, né, nessa situação. Pastor Januário? É interessante que para nós chegar numa posição de servo com bastante reverência a Deus, temos que, o pastor citou aqui em a novidade de vida, mudar de vida, que nós recebemos uma vida nova quando aceitamos. Mas a Bíblia diz que, aqui o nosso irmão Paulo diz a Tito, que nós temos que renunciar tudo aquilo que o mundo oferece e renunciar às mesmas atividades, os nossos próprios atos. Que às vezes atos que nós fazemos não se compõem como um bom obreiro, não é verdade? E nós temos que renunciar para chegar mais perto de Deus, para alcançar a graça de Deus e a salvação, que está ali em Tito 2, o verso 11. Então, porque a salvação, ela está predestinada a cada um de nós, mas para isso temos que renunciar às concupiscências do mundo, renunciar às vaidades, renunciar a tudo e a nós mesmos, Então, isso é importante para nós, né, que estamos aqui aprendendo. E quando nós falamos que nós vamos se renovando, né, cada dia, cada manhã, precisamos ter essa característica na nossa vida. É o ponto-chave para nós ser um bom obreiro de Deus. Por isso, meu pastor, a gente tem que realmente nos colocar diante de Deus e estarmos aptos para o trabalho. Apto em todos os sentidos, moral, ético, físico, espiritual. Em todos os sentidos, temos que estar prontos para fazer a obra do Senhor. E aquele que não está pronto, o Senhor prepara. Você vê um exemplo de Isaías, que quando ele viu o Senhor, ele disse, eu vou morrer, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. O que Deus fez? Tomou uma brasa do altar, mandou um anjo e tocou os lábios de Isaías para que ele fosse purificado. Ou seja, não podemos fazer a obra de Deus incompletamente. Temos que estar completos. Ser um obreiro ético em todos os sentidos, espirituais, físico, para quê? Para que possamos fazer a obra de Deus por muito tempo. Vigiar, olhar, lábios no que ouvir. Muito bem. Tem uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui com todos nós, né? Que diz assim, quem carrega, pastor Januário, a tocha do ministério, não pode andar em trevas de descuido. Porque quando falamos de diligência, implica estar, né, pastor Luiz Carlos, constantemente em alerta. Não pode ser descuidado. Foi o que nós lemos aqui na palavra do Senhor. Reunir toda a vossa diligência, diz o apóstolo Pedro. Reunir toda a vossa diligência. Então, é estar sempre alerta. A obra é de Deus, é claro. Mas o zelo é do obreiro. Percebe? Eu digo isso porque, por vezes, pode cair aquele pensamento equivocado de que a obra é de Deus, ele sempre vai dar um jeito. Se eu não fazer, vai ter que sempre, Deus sempre vai permitir que alguém faça no meu lugar. Será que tem obreiro que pensa assim?
Pastor Januário, nesses anos de ministério, já se deparou com essa situação do obreiro pensar em dizer assim, mas veja bem, olha só, eu já estou cansado, meu tempo já passou, eu já fiz muito, a obra é de Deus, ele vai dar um jeito, ele vai colocar o outro no meu lugar. Já ouviu isso? Já ouviram isso? Sim ou não? Eu já ouvi, pastor. Eu também já ouvi. E você que está nos ouvindo aí no chat, né? Ou melhor, está ouvindo na live, deixa aí no chat. Você já ouviu isso também? E é claro que a obra é de Deus e é claro que o Senhor vai cuidar da sua obra. Não é assim? Agora, deixa eu fazer um paralelo para vocês que estão aqui nos ouvindo. A palavra de Deus diz assim, vocês concordam comigo? É lícito, ou seja, é de direito que venha o escândalo. Conhece o texto? Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Percebe? Então, o que Deus está dizendo para nós e nos ensinando é que é claro que Ele vai cuidar da sua obra. É claro que Ele vai prover. Mas ai daquele por quem a obra não for feita. Nós nos esquecemos por vezes que nós temos um Deus a quem prestar conta. Não é verdade, pastor Luiz Carlos? E outra, pastor, a Escritura diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Ai daquele... Relaxei, descansei. Outro faz o meu lugar. E aí, quando a gente fala, né, de fazer a obra relaxadamente, com descuido ou alguma coisa nesse sentido, né, tem muito a ver com negligência, né? O que é ser negligente? O que é negligenciar? É você ignorar o fato de que algo precisa ser feito, como nós lemos a palavra, Paulo falando para Timóteo, a tempo e fora de tempo. Tem que ser constante, né? E a pessoa, então, sabendo disso, negligencia, ou seja, simplesmente não dá atenção devida. E isso é muito complicado. E aí, eu quero, com isso, pedir aqui para que leiamos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do verso 26 até o verso 30. Mateus, capítulo 25, versos 26 ao verso 30. Para que todos nós que estamos aqui hoje, né, participando aqui desse momento, pensando sobre negligência, e a negligência também aponta para a preguiça. Oh, meu Deus do céu, né? Preguiça é um caso sério, não é? O que é que Jesus, através dessa parábola, nos ensina de forma muito clara e muito objetiva. Mateus, capítulo 25, vamos ler do 26 até o 30. Quem pode ler para a gente, por favor? Vamos lá? Mateus, capítulo 25, do versos 26 ao 30, para a nossa meditação. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu visse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha o cuidado que nós precisamos ter com esse pensamento de que a obra é de Deus e Ele faz independente da nossa presença. Nós temos um compromisso. E falando sobre negligência, é o que Jesus está dizendo aqui. Servo mau e negligente. A palavra nos ensina que a negligência no serviço de Deus tem consequências sérias.
nós somos responsáveis, pastor Luiz Carlos, por multiplicar os dons e as oportunidades que o Senhor nos concedeu pela promessa que nós lemos lá em 2 Pedro há pouco. E essa responsabilidade que nós temos de multiplicar esses dons é algo intrínseco, ou seja, nós não temos nenhuma autoridade para poder mudar essa obrigação que Deus nos incumbiu. Que encorajamento nós podemos dar para os nossos irmãos obreiros que estão aqui fisicamente e os que estão nos ouvindo. O contraste com negligência, preguiça. Então, a preguiça, eu acho assim que ela se manifesta quando não queremos fazer o que é preciso fazer. Então, eu estava ainda comentando com o Jonatas hoje, que hoje nós ficamos um tempão lá batendo papo acerca dessas coisas, e a gente só coloca a preguiça na nossa vida quando nós colocamos um obstáculo para não fazer aquilo que temos que fazer. Correto? Eu acho assim, porque se for ver a preguiça, o cansaço, né, o enfado que nós temos, ela tem que ser bem assim diante de Deus, mas sabendo que nós temos um compromisso para fazer, para ser feito. E a preguiça, às vezes, ela vem, não é às vezes o cansaço, às vezes é preguiça mesmo, eu tiro por mim. E às vezes, se você fazer um pouquinho mais de força, você chega naquela determinada ação que você tem que fazer para completar a obra de Deus, aquilo que você precisa fazer. Uma certa feita, eu cheguei cansado do serviço, né? Que se fala preguiça, cansaço. Cheguei cansado. Eu falei assim, hoje tem os obreiros lá, estão bem afiados. Hoje eu não vou no culto, não. Vou descansar um pouco, amanhã tem que retornar de manhã cedo. Eu vou fazer umas horas extras, fazer um FT, amanhã eu vou de novo. Pensei assim, né? Não vou, não. Mas de repente chegou um irmão lá, bateu no portão, falou com a Eveli, falou, pastor, chegou uns irmãos aí de Itaquaritinga. Eu falei, minha preguiça vai para os quiabos. Vamos, o pastor vem lá de Itaquaritinga, não tem pastor hoje, o pastor está o quê? Está com preguiça em casa? Pensei assim, dentro de mim, foi preguiça. Eu falei, estou com preguiça, eu posso? Se eu fiquei 12 horas no serviço, eu não posso ficar mais 2 horas no culto? Para servir o meu Deus? Fechou, preguiça. Sai do meu corpo, preguiça. Eita! Em nome de Jesus Cristo. Eu fui me trocar e fui para a igreja. E Deus abençoou. Foi uma benção maravilhosa. Então, eu não queria fazer, eu não queria ir para o culto. Então, eu tiro por mim mesmo. Então, quando nós temos um compromisso sério com Deus, ele tem que ser feito. Por quê? Ouvimos aqui, a obra é de Deus. E a obra não pode parar. E se eu não fosse aquele dia, dentro de mim, ela ia parar aquele dia. Eu não ia ouvir o que tinha que ouvir, eu não ia dar glória a Deus que eu precisava ter dado, ia ficar devedor. Eu falo sempre para os irmãos que quando nós vamos à igreja fazer o nosso compromisso com Deus, deixar a preguiça, deixar o cansaço, deixar o enfado, deixar tudo para trás, nós pulamos um degrau para frente, sobe um degrau. E quando nós não vai na igreja, eu olho assim, pelo olho da fé. Aquele irmão que não apareceu na igreja, ele desceu um degrau. É assim que eu vejo. Então nós estamos numa carreira ao céu, à nova terra, aquele que Deus tem prometido para cada um de nós. Então vamos galgar, vamos subir os degraus, não voltar para trás. Certo, pastor? Perfeito. E o pastor Januário, né, toca também num ponto, né, pastor Luiz, que é uma dobradinha, na verdade, né? Por exemplo, nós falamos agora há pouco que o obreiro pode pensar, a obra é de Deus, ele sempre vai usar alguém para fazer. A outra variante desse pensamento é, sempre tem alguém que vai fazer no meu lugar. E foi o exemplo que o pastor acabou de dar. Nós vimos aqui que nessa parábola, Deus está falando conosco a respeito da sua obra. Então, é uma parábola que vai nos dar um ensino espiritual, não é? Isso daqui tem um ensino espiritual. Ele vai dizer o seguinte,
Você recebeu de Deus um dom. Quem tem o chamado tem dom de Deus. Olha que coisa gloriosa. E esse dom, ele precisa ser exercido por você. Outro não pode exercer o dom no seu lugar. Nós falamos sobre a família na semana passada, que nós não podemos colocar o encargo do nosso chamado na nossa esposa, dos nossos filhos, porque é nosso o chamado. Eles vão ajudar no suporte, mas o chamado é nosso, a responsabilidade é nossa, certo? Certo? Agora, quando eu penso desse modo, tem outros que fazem no meu lugar, significa dizer, então, que eu estou transferindo a minha vocação para um terceiro. E nós não podemos fazer isso. Quer ver? O pastor Januário falou de ir no culto, não é? Mas, quando estamos falando de obreiros, vamos pensar assim, o evangelista. Bom, ir no culto, vamos abrir um parênteses aqui, né, irmãos? Ir no culto é uma responsabilidade de todos nós, independente se somos obreiros ou não, de toda a igreja, né, irmãos? Isso acho que não precisa muito argumento. Mas vamos lá, o evangelista. Qual é o chamado e o ministério do evangelista, pastor Luiz Carlos? Evangelizar. Né? O evangelista tem que estar nos cultos? É claro que tem que estar nos cultos, porque o culto é um culto de adoração a Deus. Nós vamos no culto para adorar a Deus. Mas aonde é o trabalho e a vocação do evangelista? No campo missionário. E muitos confundem esse chamado e essa vocação com o evangelista é aquele que prega no culto. Claro que pode pregar no culto, mas esse não é o foco principal. Esse não é o objetivo do chamado. E o diligente vai entender qual é a sua responsabilidade na obra de Deus. O diácono, ele foi chamado para estar ali ao lado do pastor, ajudando, organizando, no espiritual e também no material. O diácono precisa estar no culto? É claro. Ele vai estar no culto com uma atenção muito mais atenta do que qualquer outro membro participante. Uma responsabilidade maior. Né? Uma responsabilidade maior. Mas ele também tem que estar atento às questões materiais, às questões de visita, ajuda às viúvas, aos órfãos, ao contexto, né? De organização, até na parte administrativa. E o pastor também. O pastor tem compromisso com a palavra, com a visita, com a administração, com a organização. Então, não é só resumido em participar do culto, muito pelo contrário. O diligente entende o seu chamado, entende o seu ministério, coloca isso em voga e ele faz. E podemos dizer, inclusive, e trazer para esse mesmo ambiente aqui, o dirigente de jovens. Também não é um chamado de Deus? Perfeitamente. E ele também tem que aplicar com diligência nisso. Estando lá como referência espiritual para o grupo de mocidade. Podemos dizer que ele exerce, de certo modo, espiritualmente, uma influência muito próxima à dos obreiros já consagrados, pastor, diácono, evangelista, como os jovens que estão ali sob seus cuidados. O mesmo vale para quem está na responsabilidade da escola bíblica das crianças, por um grupo, por exemplo, de oração de irmãs ou de irmãos. Então, estes que são chamados à liderança precisa entender que ele é o responsável pelo trabalho e não é o outro. Quer ver, pastor Luiz Carlos? Eu gosto muito de fazer escala para organizar os obreiros. Hoje o pastor Januário vai iniciar o culto, o pastor Moisés vai pregar, amanhã o pastor Luiz Carlos prega, o irmão inicia o culto, que negócio todo, a gente coloca a escalinha lá, culto de terça, quinta, sábado, domingo, algum evento, fica muito bom, fica bem organizadinho, não fica? Mas sabe qual é o revés disso e que a gente sempre se depara, infelizmente, principalmente entre os obreiros? Me permita fazer um desabafo aqui, é natural. O obreiro vai lá e ele olha a escala, ele fala assim, hoje eu não estou na escala, eu não vou. Misericórdia, vocês que estão me ouvindo aí, não faz isso, pelo amor de Deus, que eu vou morder tua orelha, não é? Gente, não é assim. Então, daqui a pouco, não vamos fazer escala não, porque aí todo mundo vai pensar, bom, pode ser que hoje seja eu, né? Quem sabe, então eu vou lá. Nós não podemos ter esse pensamento negligente. Isso é um pensamento negligente, é o que a palavra está dizendo aqui. E olha o que aconteceu com esse servo. Você pensou que o pastor Januário poderia fazer?
pastor Luiz Carlos, o seu trabalho, Jesus está olhando para você e está dizendo assim, servo mau e negligente, porque você enterrou o seu talento. O talento do pastor Januário, ele dá conta com Deus. Agora, o seu talento, você tem que dar conta com Deus. Pastor, a Escritura nos relata que nós temos que servir ao homem, ao nosso patrão, como ao Senhor. Eu tenho um amigo, um pastor, que também é o mesmo patrão. Eu faço uns vídeos para ele. Rapaz, é terrível. Mas com todo carinho, com todo amor, o melhor. Aí ele senta com o sócio, fala, não ficou bom aqui, não. Eu fico um pouco triste. Mas eu tenho que melhorar para fazer mais. E se eu tenho que fazer isso para o homem, tenho que fazer isso para o homem, né? Que a Bíblia diz servir ao patrão como se fosse ao Senhor. Imagina para um Deus todo-poderoso. Lá, amados, em Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo que vier à mão para fazer, faça. Se você é dirigente do grupo de mulheres, do grupo de crianças, da mocidade, se tem algo em tuas mãos, porque o pastor foi dirigido por Deus para te dar. Então faça o que te veio à mão para fazer com todo o amor. Porque não é para o pastor ou para o homem, é para Deus. Porque ele te colocou ali, porque Deus mostrou que você tem condições de fazer. Então não negligencia, não esconde o talento, mas faça com amor. Se você vai pregar hoje ou não, vai no culto, vai adorar a Deus, porque é a função de todos nós irmos no culto para adorar e glorificar o Senhor. Então faça com muito amor. E se está muito legal, melhora a cada dia, se apresenta diante de Deus. Ontem eu estava meio cansado. Acordei muito cedo, bem cedo mesmo, numa campanha de oração. Na hora de ir para Barra Bonita, eu estava cansado. Falei, minha esposa, estou mal. Mas vamos lá. Rapaz, foi visitas, né? Eu não tenho ido. Né? O irmão dirigiu, eu ministrei a palavra. As guias falaram que voltam no próximo sábado. Deram certeza. Então faça com amor, com devoção, com entusiasmo, com maior carinho a obra de Deus, não com negligência. Isso é ser diligente. Até nós colocamos aqui, porque a obra do Senhor exige comprometimento, entrega e responsabilidade. Nós dissemos no início, não queremos ser aqui descuidados nessa situação. O cansaço físico e emocional, ele existe. Não estamos dizendo que eles não existem, mas nós estamos dizendo aqui é que nós podemos tomar algumas precauções e cuidados para aliviar essa situação. Isso é ser diligente. Cuidar do organismo, do corpo, tomando o que nós falamos aqui, né? E ao mesmo tempo, nós precisamos também, sabe aquele negócio de pedra no sapato? Pastor Januário, já pegou pedra no sapato? Né? aquele negócio que incomoda, a gente precisa ficar, irmãos, incomodado. Nós não podemos nos acomodar. Se eu tenho uma obra de Deus para ser feita, eu preciso ficar incomodado com aquilo. Por que não está sendo feito da melhor forma possível? Por que a gente tem tanto esmero com coisas que são materiais, né? E que tem cuidado? Sabe aquela situação toda lá? Tem irmãos que gostam de carro, ele cuida, ele encera, ele passa pneu pretinho, fica bonitinho. Se a criança chega e põe a mão, ele já... Aquele negócio todo, não é assim? E a obra de Deus, que tem que ser feito com tanto esmero, com tanto cuidado, com tanto carinho, em todas as áreas. Não estamos falando só da participação no culto, estou falando do externo. Inclusive, teve uns participantes aqui que deixou uma mensagem para a gente lá, né? Depois que viu o vídeo, dizendo, olha, o trabalho é legal e tal, mas e cadê o trabalho, né? De visita, cadê o trabalho? E por quê? Porque é um todo. O trabalho na obra de Deus não se resume a esse encontro nessa live aqui. É, de fato, um campo muito amplo. E nós não podemos, de forma nenhuma, ser reprovado nessa tarefa. O pastor João Batista, né,
já viu o pastor Genésio falando a respeito disso também, né? Ele fala assim, imagine a cena, né? Tem aquele hino que nós cantamos, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aí o obreiro canta isso deitado na rede, no período da tarde, você entendeu? É totalmente incoerente, é totalmente... Pastor Luiz, lembra de alguma coisa aqui? Pastor, olha a honra. Quero que você que está me ouvindo veja a honra. Você ser um dirigente na casa de Deus, um músico na casa de Deus. Você tem talento para isso porque Deus te deu esse talento. Aí você negligencia, não vai no culto. Coisa difícil é um culto sem músico, pastor. É tão lindo, né? Alguém que canta muito bem os hinos da harpa, ou um hino avulso, um hino sacro, adorando ao Senhor, mas cadê o músico que não foi naquele culto? Cadê o cantor, o dirigente do louvor que não foi naquele culto? Então é necessário, veio a mão para que você faça, para que você seja músico, seja dirigente na obra de Deus e diligente na obra de Deus. Então faça com amor. É a tua função. Eu não vou lá não. O pastor Luiz Carlos está lá para cantar. Mas já pensou? Cheio de visitantes, eu vou cantar os hinos. Eu não sou apto para cantar. Então, cada um no seu lugar vai fazer a obra de Deus crescer. Então, faça com amor o que te veio a mão para fazer. Boa, e uma boa lembrança, me permita aqui, pastor Januário, né? De novo, só para a gente fazer a conexão. Funcionário é quem? Funciona. Obreiro é aquele que faz a obra. Músico é aquele que exerce o ministério. E também é ministério. Eu quero falar sobre diligência em alguns pontos importantes e tocar aqui. Porque não... o músico também ele é um obreiro na casa de Deus. Não no sentido de ser levado ao ministério. Pode ter músicos, claro, e como tem, pastor, músico, né, diácono, evangelista. Mas eu quero dizer que a música também é um ministério na casa de Deus. Sim. Então também é obreiro. E de novo, estamos falando de diligência, zelo, cuidado. Salmo 33, que vai falar, tocai bem e tocai com júbilo. Ou seja, apresente com maestria, com, dedicação. E o que eu quero dizer com isso? Na área da música. 2 pontos importantes que a gente vê. Primeiro, eu não sei o que acontece. Músico chega atrasado no culto. Pastor Luiz Carlos, misericórdia, me aproveite aqui, irmãos, eu preciso deixar isso aqui para vocês. Gente, aí ele vai lá, se é o camarada da guitarra, aí você tá lá, lendo a palavra, o camarada tá tom, 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 afinando o instrumento. Aí você vai dar uma oportunidade, o irmão ou a irmã, já não sei se já aconteceu, aí vai, vou cantar o hino 15 da harpa cristã. Aí fica olhando pro músico, aí o músico tá lá, tom, 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 afinando o instrumento. Misericórdia, vamos ser diligentes, músicos. Chegue meia hora antes se for necessário. Ajude a ligar o som, ligar o microfone, testar as pilhas, afinar o instrumento, organizar. Revise esses cabos, pelo amor de Deus. Compre cabo bom. Porque se tem coisa horrível, pastor, o camarada vai levantar lá. Pá, entendeu? Né? E outro ponto, diligência. Outro ponto, que aliás tem muito hoje. Principalmente quem toca instrumento de corda. Né? Instrumento de corda, eu também não sou músico no sentido, né? Técnico da palavra, mas gosto de tocar. Né? E você vai tocar no culto, parece que os dedos criam uma vida independente do teu corpo. Você tá lá, parece que os dedinhos querem ficar tocando lá. Aí o irmão tá lá na oportunidade, o outro tá lendo a Bíblia, e o músico tá lá. Plim, 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 plim. Misericórdia. Já fui em culto que o baixista teve, né? Eu nem sei que adjetivo eu uso aqui, mas ele estava estudando escala na hora do culto. Virginia, estuda em casa, pelo amor de Deus. Aqui na igreja não é lugar para estudar escala.
Estuda em casa, aqui na igreja é para vir tocar e tocar bem com júbilo para Deus. A hora que não está tocando, quem está lá na frente pregando, quem está na frente lendo a palavra, o músico senta, leia a palavra, preste atenção, se organize com relação a isso, porque isso atrapalha o culto. Você é obreiro, músico, por favor, me permita falar isso contigo. Diligência, tem que ser diligente. Cuidado com esse tipo de coisa, porque isso acaba interferindo no quesito negligência. Então não seja preguiçoso. Quem toca não pode ter preguiça de estudar, não pode ter preguiça de chegar mais cedo no culto, não pode ter preguiça de organizar os instrumentos, não pode ter preguiça de dar manutenção no instrumento, porque senão, pastor, vai fazer a obra de Deus relaxadamente. E a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Certeza. Me perdoe aqui o zelo na casa de Deus, ele é importante. Aí, sabe, vem um visitante, ele olha lá e ele fala assim, vixe, que igreja bagunçada, não tem pessoa que tem uma responsabilidade aí para ensinar esse pessoal. Então isso aí causa o quê? Causa mau testemunho, certo? E vai cair aonde? Vai cair na cacunda do pastor, é o responsável da congregação. E se tratando de responsabilidade, de nós ser aptos, né? Eu tenho assim um ver comigo que a igreja em si, os membros, quando eles estão ali, chegam na igreja, prestativo para adorar a Deus, eles vão aptos para ouvir a palavra, para louvar a Deus. Então eles chegam num momento que, se o pastor ou o obreiro não vai para a igreja, ele causa uma murmuração para a igreja. Uma murmuração. E nós devemos pregar sempre contra a murmuração. O irmão Daniel trouxe uma palavra esses dias atrás na igreja, né? Foi sábado, né, que ele pregou, né? Quinta-feira, né? Ele trouxe uma palavra acerca, deu o texto lá, do povo que estava indo para a terra prometida, né? O povo de Moisés, que se murmurava contra os desígnios de Deus, que Deus estava fazendo. E ele falou em questão muito de murmurar, que os irmãos não podem murmurar, às vezes um murmura porque o outro não vem na igreja. Em vez de orar por ele, fica murmurando, porque ele não veio, eu também não vou vir outro domingo, eu não vou vir no meio da semana, o pastor não veio, eu não vou vir, então eu vou ficar o quê? Eu vou ficar olhando a vida do outro. E essa responsabilidade que cabe a cada um de nós, para ser uma pessoa bem prestativo, apto, cheio do poder de Deus, tem que olhar essas coisas. Por quê? A igreja está lá, certo? Para louvar, para ouvir a palavra, até mesmo visitante juntos. E se nós deixamos de ir ao culto, vamos voltar para trás um degrau, como eu já disse. E essa prestação de serviço que nós não deu, causa murmuração para a igreja, causa murmuração. Então é a base também fundamental da responsabilidade de cada um de nós, principalmente dos obreiros. Os obreiros nunca podem faltar aos cultos. É que nem o pastor frisou aqui, a escala, às vezes, trazer essa divergência para os obreiros, eu não estou escalado, eu não vou. Não, tem que estar sim, tem que estar em todos os cultos. Por quê? Se ele não está escalado, mas o outro irmão está, às vezes aquele irmão traz uma palavra para ele próprio de edificação, uma palavra que eu ia pregar essa palavra. Olha, o domingo que vem, o sábado que vem, era eu que vou pregar, e o irmão já adiantou na quinta-feira, pregou o que eu ia pregar. É ruim isso? Não, é bom, é que Deus queria que falasse aquilo. Então Deus fez o quê? Antecipou, trouxe mais cedo essa palavra. Então isso é importante. E não vamos nos esquecer, né, pastor Januário e pastor Luiz Carlos, disso tudo que estamos aqui falando, como já lemos aqui em Pedro, que em tudo isso Deus tem promessa. E cumpre aqui a lei da semeadura. Porque aquilo que o homem planta, se fará. Seja qual for o obreiro, qual for o líder, qual for o músico. Se nós plantamos zelo na casa de Deus, diligência, cuidado, Deus vai permitir que a nossa colheita seja tão abastada, tão agraciada, tão maravilhosa. Percebe, pastor Luiz Carlos? Então, eu quero dizer para você, de verdade, trate com zelo a obra de Deus. Talvez você está no pensamento,
já querendo parar, está cansado, está dizendo não dá mais para mim. Não, meu querido irmão em Cristo, olha aqui, né, pastor Luiz Carlos, né, pastor Januário, recobre a sua força, seja diligente, porque Deus tem promessa em tudo isso. Não vamos ser negligentes e impedir que o cumprimento da promessa de Deus não chegue em nossa vida. Não, nós precisamos agir de forma diferente, não é? Olha o Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois ao reto convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Olha que coisa gloriosa. Olha como é bom nós servimos ao Criador do universo. Isso é maravilhoso. Aqueles que não sentem prazer em trabalhar dessa forma, pastor Luiz Carlos, eles são reprovados nessa tarefa. Então, há uma necessidade urgente de revermos nossos conceitos para poder aplicar a diligência naquilo que diz respeito à obra do Senhor. E tanto o pastor Luiz Carlos como o pastor Januário falou da preguiça. A palavra de Deus trata sobre a preguiça. Qual é o texto principal, né? Provérbios, capítulo 6, não é isso? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e se sabe. Fala de sabedoria. Provérbios 13, 4. Quem está com a Bíblia aberta aí para ler para a gente? Provérbios, capítulo 13 e o verso 4. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, entender essa necessidade. Percebe, pastor Luiz Carlos? Não é tempo mais de a gente se colocar como esse servo negligente. Mas como lemos aqui, é tempo de nos colocarmos como justos, retos diante do Senhor. Provérbios capítulo 13 e o versículo 4. Aí, né? Estamos falando sobre diligência. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente será atendido. O que está dizendo aqui, pastor Luiz Carlos? Lei da semeadura. Ele vai lutar, o diligente trabalha, luta e consegue comprar o seu carro, a sua casa, cuidar da sua família, e o preguiçoso só vai ver ruína na sua casa. Exatamente. Como diz o apóstolo Paulo, né? Aquele que não trabalha, que não coma. Lei da semeadura, né? Provérbios capítulo 20 e o versículo 4. Provérbios capítulo 20 e o versículo 4, que também nos fala a respeito disso. Diz assim: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Muito bom. Eclesiastes capítulo 10 e o verso 18. Eclesiastes capítulo 10 e o verso 18. Diz a palavra: por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Ou seja, não existe mãos à obra e as coisas começam a ruir. Então, se nós queremos que as coisas não ruam na nossa vida, não vamos deixar ruir as coisas, nós precisamos, pastor Luiz Carlos, aplicar a essa diligência. Pastor, eu lembrei-me de um desenho, quando o menino assisti, não lembro se Hanna-Barbera ou Walt Disney, que tinha a história da formiguinha e da cigarra. E no desenho, as formiguinhas trabalhando, né? É muito antigo, e a cigarra cantando: eu só quero boa vida, pra que tanto trabalhar? Você tem que descansar,
vamos brincar, cantar, dançar. Tocava seu rebequinho, né, seu violino e dançava. E a formiguinha trabalhando. Como que é? Que era a musiquinha delas aí? Faz de novo? A musiquinha? A musiquinha é assim, eu só quero boa vida. Aí, pra que tanto trabalhar? Você tem que descansar. Vamos brincar, cantar, dançar. E as formigas trabalhando e o gafanhoto tocando Rebeca e dançando. Veio o inverno. As formigas tinham muita comida na sua casa, enquanto o gafanhoto estava no frio, morrendo de fome. Provérbios 26, 13 diz assim: o preguiçoso diz, um leão está na rua, um leão está no caminho. Um desculpa em tudo. Nós estamos falando materialmente que a vida do preguiçoso afunda. A vida do preguiçoso afunda se ele não trabalhar, e espiritualmente também. Põe desculpa em tudo, pastores. O leão está na rua, nem leão tem. O leão está na rua e um leão está no caminho. Então, faça com diligência, seja diligente na obra de Deus e não um preguiçoso. E a formiguinha, ela tem a união, né? Você vê que é uma atrás da outra, né? Aquele corinho, né? A formiguinha pega a folha e carrega. Quando uma para, a outra pega. Então, ela tem uma união perfeita. Isso é um exemplo tão grande dentro da obra de Deus, irmão. Muito um lindo, exemplo tão grande, né? Verdade? Maravilhoso. Aqui não tem relógio, né? Aqui não tem relógio. 9 horas em ponto, então tá bom. Os irmãos estão dizendo que até às 11 aqui tem chão. E os irmãos que estão aqui, que estão de casa, vão ficar bravos com a gente, né? Mas olha lá, vão ser diligentes. Vamos para um tópico agora, né? Nós falamos da questão da negligência, da preguiça, né? Que é a urgência da missão e a atitude do obreiro em relação a essa urgência, né? E para falar da urgência da missão, nada melhor do que lermos João, capítulo 4, versículo 34 e o versículo 35. Preste atenção, meus queridos irmãos, nós que estamos aqui nessa leitura da palavra de Deus. Perceba, o tema é urgência da missão e a atitude do obreiro, pastor Luiz Carlos, pastor Januário. Veja só, João 4, 34 e 35. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade Probleminha técnico aqui, viu, irmãos, mas já está arrumando. E disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei-vos que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes a terra que já estão brancas para a ceifa. Amém. Jesus aqui está dizendo que sequer nessa missão ele tinha comparado ali, né? Almoçar ou fazer a obra, ele está dizendo, eu vou aqui fazer a obra. E aí ele diz, levanta os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Então, a missão é urgente. É urgente. E qual que é a atitude nossa, pastor Luiz Carlos e pastor Januário, diante dessa palavra? A Bíblia mostra aqui que falamos muito, né, acerca da nosso sentir apto, né? Então, quando se trata de urgência, missão e atitude do obreiro, é ele ser constante. Constância no trabalho feito com alegria, né? Um trabalho feito com alegria, sempre dedicando, né, a sua própria posição e para que haja resultado,
haja resultado. Então, quando se trata da urgência, essa urgência ela tem que estar sempre na nossa mente. Sempre na nossa mente. Porque sempre tem alguém esperando uma palavra de conforto, uma palavra, um conselho bom. E eu lembro daquele casal que veio, né, outros atrás aí, e a irmã disse que estava tão angustiada, tão para baixo. Ela falou, eu estava tão para baixo, pastor, mas a palavra que foi falada hoje no altar, ela me colocou eu no meu devido lugar. Então, isso é uma urgência que ela estava precisando. E Deus usou a urgência do altar para ela. Então, tem uma palavra que nós sempre falamos, que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre tem um lugar naquela pessoa que vai receber. Então, é por isso que nós temos que ser constantes. Temos que ser sempre ativo, né? Sempre aplicado, sempre zeloso e cuidadoso com a obra do nosso Senhor Jesus. Então, esta é a atitude do obreiro. O obreiro, ele entende que o tempo é agora. Não é assim? O chamado é urgente. E por isso que nós vamos ter uma verdade implícita. Deus sempre vai chamar os ocupados. Eu não sei se já aconteceu com vocês na vida secular, assim, no trabalho. Tinha um chefe que dizia assim, viu, vê da equipe aí quem que está mais ocupado. Eu tenho uma tarefa aqui. Quem é que está mais ocupado? Aí eu estou mais ocupado, então dá para ele. Porque se eu der para o desocupado, Olha, aquela cidade tem 2 almas. Eu nem vou lá, é 2 almas. Puxa vida, mas o Senhor nos ensina a ir atrás de uma única ovelha perdida, de uma única ovelha que se perdeu. Domingo estivemos no evangelismo, e meus amados, foi maravilhoso. Portas foram abertas e nós vemos no campo, nas casas, as almas lá, prontas para ser colhidas, com dores, sofrendo, gemendo, chorando, precisando do amor de Deus. E é você que Deus chamou, é a mim que Deus chamou. Então, show para lá, preguiça, né, pastor? Show para lá. E vamos fazer a obra de Deus. Você foi chamado para isso. Faça com amor. É uma alma gemendo, é por uma alma.
A seara está preparada. Primeira vez que irmãos, eu ouvi o hino 204, tá? Fala, é o tempo de cegar e tu sem vacilar, declaração sem temor, não posso trabalhar. Mas ele estabelece, vai enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, obedece já. Pastor, obedece já. Irmã, obreiro, obedece já. É tempo de cegar. Alguém olha para o tempo, a Bíblia diz, quem olha para o tempo não planta. O preguiçoso diz, não vai chover agora, ou vai chover, vai fazer sol. Não posso plantar hoje, porque amanhã vai chover. É tempo de plantar, é tempo de trabalhar, é tempo de fazer a obra de Deus. Vá e faça a obra de Deus, é tempo de cegar. Não vacila, mas vai em frente, adora e glorifica o nome do Senhor. Faça a obra de Deus com todo o amor. Vai, jovem, vai, irmão, vai, pastor, vai e faz a obra de Deus, pastor Moisés. Vamos fazer a obra de Deus, né? Glória a Deus, estamos aqui fazendo a obra de Deus, isso é tremendo e maravilhoso. A seara não espera a nossa disposição, viu, pastor Luiz Carlos? Elas clamam por ação. Nós falamos de searas no sentido, né, de várias possibilidades de trabalho. Quem espera o tempo certo para agir, já está atrasado na seara do Senhor. Meu Deus do céu. Não é? O que diz a palavra lá? Para a gente lança, não é isso? O pão, né? Coloca a mão no arado, e faça a obra. Quem dá o crescimento e quem dá o retorno é Deus. Nós não podemos ficar colocando empecilho, ficar colocando problema, ficar colocando, impedimentos. E às vezes é só lança. O senhor falou aí, pastor, que quem espera o tempo de agir já está atrasado. Por isso que o senhor leu aí que devemos fazer a obra a tempo e fora de tempo. Então, eu não tenho que esperar tempo para fazer a obra? Não. É atemporal, né? É atemporal. E olha só, quando a gente fala de trabalho, né? Manuel, tu consegue ler para a gente aí João capítulo 5, versículo 17? João capítulo 5, versículo 17. Nós pegamos como reflexão aqui, né? João, capítulo 5, versículo 17. Esse é exemplo de Cristo Jesus, nosso Deus. Diz a palavra, e Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Né? Isso é do próprio Deus. Esse é o exemplo que ele nos dá. Outro exemplo, além de Jesus, como nós lemos aqui, né? Atos, capítulo 20, e o versículo 34. Porque alguém pode dizer assim, né, pastor Luiz Carlos, pastor Janorá, mas aí é Jesus, não estamos falando de Jesus, né? Mas vamos lá, Atos capítulo 20, verso 34. Diz, sim,
Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Quem é essa pessoa? Estamos falando de Paulo. Paulo foi incansável no seu trabalho. Ele viajava, ele pregava, ele fazia com intensidade. Ele foi preso, ele foi perseguido, ele apanhou, ele enfrentou naufrágio. Ele é um exemplo incansável para todos nós. E ele exortou a Timóteo naquilo, pastor Luiz Carlos acabou de lembrar. Pregues a tempo e fora de tempo. Paulo é um exemplo disso, um exemplo vivo para cada um de nós. E nós precisamos olhar para estes exemplos. Por vezes, a gente ouve dizer também, pastor Januário, pastor Luiz Carlos, é assim, mas o fulano não faz, o pastor não cobra dele, né? O fulano não faz, eu também não vou fazer. Tem isso ou não? Já vi e ouvi muito, pastor. Então, me permita dizer, né? A palavra do Senhor diz assim, né? Ser exemplo dos fiéis. É engraçado, né? Como a gente, no meio do povo de Deus, tem essa máxima, né? De querer ser exemplo do mal e infiel, não é isso? Pastor, se ele não faz, eu também não vou fazer. O senhor pode comparar aí com aquele que enterrou o talento, pastor? Com certeza. Com certeza. Talento enterrado. Dom que Deus deu e que pode estar sendo desperdiçado. E nós precisamos ficar atentos com esse tipo de coisa. Deus deu o dom para ele ou para o outro? Deus deu para ele. E deu para o outro também. Mas ele tem que cuidar do dom dele. Cuidar do dom dele. Não do dom do outro. Não vou cuidar do dom do outro. Tem que cuidar do dom dele. Entendi o que você está dizendo. Porque tem gente também que quer cuidar do dom do outro. Não é assim? Desse jeito. Aí vai uma dica. Cuidado. Né? E se vai querer cuidar do dom do outro, cuide do que Deus tem te dado. O evangelista quer fazer a função do pastor. Seja diligente, seja diligente. E nesses exemplos, né, a gente vê assim, o que acontece muito no ministério por vezes é, quando a pessoa, o irmão, ele está ali caminhando, né, querendo o encargo, né, ele faz. Depois que é consagrado, ele deixa de fazer. Ele é diligente até o momento, parece que tem uma coisa, eu não sei porquê, né? E aí a hora que acontece a consagração, passa um pouquinho, aí ele esmurece. Por que será, hein, pastor Luiz Carlos, que isso acontece, hein? O senhor consegue me dizer? Me explica para mim, eu não entendo, eu queria entender. Pastor, eu acredito que ele queria apenas um palco. Status. Né? Ser chamado de obreiro. Porque aquele que recebe essa mensagem maravilhosa, ele é constante na obra de Deus. Aliás, a palavra diz, seja constante. E o nosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Olha que Sede maravilha. firmes e constantes. Firmes e constantes, pastor. Né? Porque o vosso trabalho não será vão no Senhor. Isso é lindo. Então, né, de forma geral, o apelo aqui, irmãos, e o chamado para todos os obreiros né? Vamos nos colocar diligentemente, não vamos ficar marcando passo, não vamos ficar perdendo tempo, não vamos nos associar à preguiça, não vamos associar a esse discurso, esse pensamento de que alguém vai fazer no meu lugar, porque fulano não faz, eu também não vou fazer, porque, sabe, esse tipo de coisa é um pensamento contrário à vontade de Deus, até maligno. Nós temos que dar conta da nossa alma a Deus, e naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus te encarregou, cuide, zele, porque é assim. Paulo pregava, apanhava e ainda escrevia. E nós, temos tempo? Quem anda com o pai trabalhador não pode viver descansando. Essa é a ênfase da palavra de Deus. E aí, tem um tópico aqui também, superando a preguiça. Falamos de senso de urgência e nós precisamos superar essa preguiça. A diligência, então, ela é cura para a ociosidade. E ela deve ser cultivada com firmeza. Ou seja,
Aquele que é comprometido, aquele que é diligente, ele avança sempre dando um passo além, não deixando espaço para a ociosidade, porque a ociosidade é filha da preguiça. Nós falamos umas 2 lives atrás, lendo o texto da palavra de Deus, que nós não podemos estar vagarosos e ociosos. A nossa obra precisa estar sempre, mas sempre sendo realizada, não é? Porque senão, o que nós lemos aqui dá lugar para a preguiça, que é filha da ociosidade, e aí então fica parada a obra. Tem um testemunho do evangelista Manuel de Sertãozinho. Esperava vários irmãos no evangelismo de domingo, foram poucos. Mas com os poucos eles foram para a rua. Passaram numa rua lá cantando. A mulher chorando chamou eles. Falou, nossa, vocês adoraram a Deus e tocou o meu coração. Vem cá, vem orar por mim. Levou no quintal e ela mostrou uma corda, pastor. Um banco. Ela falou, eu ia me enforcar. Mas vocês começaram a cantar e o meu ouvido ouviu vocês adorando a Deus e eu desisti. Estava com a corda no pescoço. As almas gemem. Então, vai atrás das almas. É uma alma que seja. Vale mais que o mundo inteiro perdido. E vamos para um exemplo, né, um testemunho conosco. Naquele domingo, foi domingo retrasado, que foi feito o culto ali no Jardim Primavera, que estava chovendo. Sim. E aí os irmãos foram lá, e foi até gostoso, né? Porque a hora que o pastor começou a pregar, os vizinhos começaram a trazer guarda-chuva, não foi assim? Foi? Foi. O próximo está bem molhado, eles trouxeram guarda-chuva. Mas trouxeram. Mas estava chovendo. E depois me entrou em contato uma pessoa, dizendo, olha, eu vi aqui os irmãos pregando, que coragem. E eu me lembrei de quando estive no culto, faz tempo que ele não vem, Oh, meu Deus. e eu me lembrei, e eu preciso tanto da obra de Deus, e que ele falou tão alto no meu coração, eu vou tomar uma iniciativa, eu vou ir novamente. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. A questão é, se a gente olha para o tempo, quem olha para o tempo não cega. Está sol, está quente, está frio, tem chuva, está de noite, está nublado, não é? Por isso que nós estamos aqui cultivando com os irmãos um sentimento disciplinar para que a gente coloque, então, o nosso pensamento, todo o nosso ser, no altar do Senhor, com esse incômodo, pastor Janela. Eu queria criar esse incômodo, ficar incomodado. Não posso ficar desse jeito, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. É o exemplo do apóstolo Paulo. Quando a gente consegue nesse incômodo, aí as coisas tomam um rumo diferente. A diligência, eu diria, começa com um passo de fé. Só que a continuidade dela é com 1000 passos de renúncia, pastor Januário. O diligente, ele renuncia. Ele renuncia o próprio eu, ele renuncia o que está no entorno para atender à urgência da obra de Deus. Tem uma frase que eu também gosto muito e uso sempre com os irmãos, aquele que não quer fazer, arranja uma desculpa. Não é assim? E quem quer fazer, encontra um meio. Não é isso? Quem quer fazer sempre encontra um meio. Sempre vai encontrar um meio. Está chovendo, tem guarda-chuva. Mas está chovendo forte, vamos lá esperar a chuva passar. Vamos fazer debaixo da área. Agora, quem não quer fazer, vai chover. Está aquele sol bonito. Mas vai chover. Ó a nuvenzinha lá. Olha a nuvenzinha, igual o profeta Elias. Né? Tem uma mãozinha de nuvem lá. Corre porque vai chover. Nós estamos aqui em Lençóis Paulista. Quem não quer fazer, fala. Igual a Bíblia diz. Tem um leão na rua, tem um leão no caminho, hipopótamo, girafa. E isso é um fato, viu, irmãos? Isso contraria a diligência.
nós vamos encontrar 1001 oportunidades para não fazer. Essa é a verdade. Agora, quem tem o senso de urgência e quer superar a preguiça, ele sempre vai encontrar um meio. Ele sempre vai encontrar um meio, pastor Januário. Pastor, a preguiça, ela vem do ramo do pecado? Pergunta para nós, né? Ela traz consequência ao pecado do homem, porque a Bíblia diz, Romanos 6, diz que permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ali já vem a resposta, de modo nenhum. Nós que estamos livres do pecado, como poderemos permanecer nele? Ou, como poderemos ter preguiça? Ah, mas a preguiça é pecado? Eu olho assim, por mim, por nós, todos que estão ouvindo, que ela, às vezes, não é um pecado grave, mas ela vai chegar à posição de um pecado grave, porque você vai se distanciando de Deus. E o pecado é a separação entre o homem e Deus. Correto? Então, porque ele traz, né, a preguiça traz esse dissabor na presença de Deus. E para o homem, para satisfazer a carne, satisfazer a sua vida, para ele parece que não tem problema nenhum. Então ele vai se apoderando da preguiça um culto, no outro sim, o outro não, e assim ele vai recaindo, vai caindo, vai caindo. Daqui a pouco ele está como um preguiçoso. Aí chega a formiga e fala, vai ter com a formiga preguiçoso. Porque ele deixou de cumprir o seu dever na casa de Deus, olhando, né? Começou com a preguiça, começou com não fazendo a obra de Deus por causa da preguiça. E a preguiça traz pecado, sim? Com certeza, eu creio que sim, claro. Né? Eu colecionei aqui alguns exemplos, né, de obreiro não diligente. Olhando aqui pela Bíblia, nós temos alguns exemplos disso aqui, até para a gente ficar bastante, vamos dizer assim, né, com isso na mente. Tem a parábola do servo negligente, nós vimos aqui, né, que ele escondeu o talento, escondeu o dom, e a diligência, ela exige uma multiplicação dos dons, não é verdade? Pastor Luiz Carlos. Jonas. Hã? Jonas. Chamado para pregar em Nínive. Jonas foi diligente? Foi preguiçoso. Foi dormir. Foi dormir. Dormiu. Encontrou o quê? No entanto, o marinheiro diz, tem um dominhoco lá no porão lá. Será que é por causa dele que veio esse mal? Aí ele mesmo se manifestou, né? Importante, irmãos. Eu vi essa passagem, eu gosto muito dessa passagem. Ele mesmo, né, desobedeceu a Deus, porque Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarso. Mas eu digo uma coisa, Deus é Deus. Ele foi para Nínive, mas ele foi no vento da baleia. Não foi no navio como ele queria, ele foi no vento da baleia. Então, vou voltar e linkar com aquilo inicial. Deus sempre vai fazer a obra dele. Cuidado que pode não fazer na barriga. Deus manda peixe, outro, né? Deus manda outro. Deus manda outro, né? Então, nesse aspecto, Jonas não foi diligente. Ele foi em sentido contrário. Para o obreiro diligente, nós temos uma lição aqui. Nós não podemos fugir do nosso chamado, mesmo que seja desconfortável. O diligente compreende isso. O diligente entende e ele vai pregar em Nínive. Eli, o sacerdote. Eli, o sacerdote. E aí dá-nos um exemplo de diligência em relação ao exemplo em casa com os filhos. Família, né? Família. Eli foi diligente no cuidado e no trato com os filhos? Negligenciou, não repreendeu, não cuidou, não falou. Por isso trouxe a tragédia sobre a sua família, como Jonas, pastor, trouxe tragédia sobre os rapazes do barco, que perderam todas as fazendas. Perfeito. Então, nós tratamos também da família, né, no encontro passado.
O obreiro cristão diligente, ele entende a responsabilidade diante de Deus e no lar. E ele exerce o ministério dele com vigilância constante. O sacerdote tinha uma missão ali. E ele foi imprudente, não foi diligente naquilo que Deus confiou. Vamos falar outro. Sansão foi diligente? Aí ele ouviu mais a mulher, hein? Negligenciou todos os mandamentos de Deus, que era para ele não fazer, ele o fez. Zelo e vigilância